Olá, meninas! Continuando a nossa reflexão, vamos falar hoje sobre Isaac. Isaac, filho de Abraão e Sara, herdeiros da mesma promessa. Pela fé, ele abençoou seus filhos acerca de coisas que ainda estavam por vir. Hebreus 11, 20. Isaac foi o filho da promessa, né? Esse nome, Isaac, foi o Senhor que deu. Isaac significa riso, né? Então, assim, Isaac, uma curiosidade, foi o único em que Deus não mudou o nome, né? Porque Deus mudou o nome de Abraão, né? Que era Abrão para Abraão, e depois vai mudar o nome do seu filho, né? Do filho de Isaac, que é Jacó, que vai se chamar Israel. Isaac foi o único que Deus deu o nome e não foi mudado. Isaac também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Sim, porque a gente pode pensar assim, naquela época em que Abraão foi levar o seu filho, né, para o Holocausto, ele devia de ser um bebezinho. Não, ele não era um bebê. Ele poderia não aceitar, ele poderia sair correndo, ele poderia relutar com seu pai, mas não, ele se sujeitou, ele obedeceu. Com certeza, o seu pai devia falar, né, aquilo que eu venho falando para vocês, de estar, né, vamos dizer assim, falando da palavra, falando de quem é Deus, porque o seu filho, ele só vai conhecer quem é Deus através de você. Você precisa infiltrar, né? Você precisa, vamos dizer assim, colocar isso diariamente, para que isso seja um hábito no seu lar e para que eles entendam quem é Deus, para que quando eles ficarem adultos, eles não venham se distanciar, né? Ou eles venham dizer que não conhecem esse Deus, o Deus, possam falar igual alguns dizem, né? O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Não, tem que ser o Deus deles também. Mas eles só vão aceitar o senhorio de Deus a partir do momento que vocês falarem de Deus para ele, né? E aqui, quer dizer, Isaac, ele não relutou ao holocausto. Além disso, ele é citado na galeria de heróis da fé em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. E uma outra curiosidade aqui sobre Isaac é porque ele e Rebeca, sua esposa, passaram pelo mesmo episódio que o seu pai Abraão passou, né, e sua mãe passou, sobre a questão da gravidez, né? Rebeca também era estéril e eles esperaram 20 anos por um filho, né? E ele intercedeu ao Senhor, quer dizer, a Bíblia nos mostra que ele, em momento nenhum, ele deixou de crer, ele deixou de acreditar. Ele intercedeu pelo Senhor e o Senhor, né, ouviu o seu clamor, né? E aí fez a Rebeca, sua esposa, engravidar, que foi aonde ela deu à luz a Esaú e a Jacó, né? Então, assim, pela fé, a fé dele, a fé de acreditar no Deus do seu pai, no Deus que fez o impossível, sobrenatural acontecer na vida do seu pai, acontecer na vida dele também. Ei, seu filho pode olhar para você hoje e falar assim, eu creio no Deus do meu pai, eu creio no Deus da minha mãe, porque se Deus fez isso e isso acontecer na vida do meu pai, da minha mãe, Deus também vai fazer acontecer na minha vida. Como tem sido o seu testemunho de fé dentro da sua casa? Pense nisso. Pense nisso. E se você não tem dado bom testemunho, comece a fazer a diferença, porque os seus filhos observam como você age. Isaac observou seu pai. Isaac passou pelas mesmas, né, por algumas provações que o seu pai passou. Mas ele foi vitorioso. Por quê? Porque ele aprendeu com o seu pai a ter fé. E ele exercitou a sua fé. E aí ele teve vitória. Meninas, um abraço e até a próxima.